Sabe, como é que textos escritos há milênios podem, de alguma forma, nos ajudar a navegar os conflitos de hoje em dia? Nessa análise, a gente vai mergulhar em 4 fontes bem diferentes. Tem profecia, salmos, cartas e sabedoria, para tentar extrair um roteiro que, olha, é surpreendentemente coeso. A ideia é essa, encontrar um tipo de mapa para um terreno que todo mundo conhece muito bem. Então, o que a gente tem aqui são 4 gêneros literários de épocas completamente diferentes. E mesmo assim, todos eles parecem convergir para um ponto em comum. Uma das experiências humanas mais universais que existem, o conflito. Aquele que a gente vê no mundo lá fora e, claro, aquele que a gente sente aqui dentro. E é aqui que tudo começa, com esse sentimento. Um clamor que é profundamente humano, sabe? Esse é o nosso ponto de partida. A angústia de estar no meio do caos e aquela busca por uma saída, por uma resposta. Essa é a emoção central que vai conectar tudo que a gente vai ver a seguir. Para a gente começar a entender, os textos descrevem um conflito em 2 escalas bem distintas. De um lado, tem a grande luta política e espiritual, uma coisa quase cósmica. E do outro, a batalha pessoal, do nosso dia a dia. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Quando a gente vai para o livro de Daniel, encontramos uma visão cheia de símbolos, bem complexa. E aqui, o conflito é retratado na sua escala mais ampla possível. Não se trata de pessoas brigando, mas de reinos inteiros, de poderes históricos em colisão, e tudo isso é representado por figuras bem importantes. O interessante aqui é a progressão, a linha do tempo. A visão começa com o carneiro, que é o símbolo da Média e da Pérsia. Depois surge o bode, superveloz, representando a Grécia. Com a queda dele aparecem 4 reinos no lugar. E por fim, o tal do chifre pequeno, um símbolo para um poder que viria depois, e que é descrito como especialmente arrogante, desafiador. É uma linha do tempo simbólica da ascensão e queda de impérios. E o texto vai além. Ele detalha as ações desse poder. Ele se exalta, ele desafia o que é sagrado, ele derruba o santuário. A descrição foca muito na soberba, na rebelião contra uma ordem maior. O ponto crucial aqui é este. O conflito em larga escala, segundo essa visão, tem a sua raiz na arrogância. Ok, agora vamos sair dessa escala gigante, cósmica, e aterrissar na experiência pessoal. O Salmo 120 nos joga bem no meio da hostilidade diária. O conflito aqui não é entre reinos, não. É entre pessoas, num ambiente de mentira, de engano. E percebe a diferença no apelo? Não é um pedido de livramento de exércitos, mas de lábios mentirosos. O campo de batalha aqui são as palavras, a confiança, as relações. É o conflito na sua forma mais íntima e, muitas vezes, a mais dolorosa de todas. Essa comparação aqui visualiza a tensão de uma forma perfeita. De um lado, uma busca genuína pela paz. Do outro, uma resposta de guerra a cada palavra. É o retrato daquela frustração de tentar construir pontes num ambiente que só quer saber de erguer muros. Certo. Então a gente já viu o conflito externo, tanto o macro quanto o micro, mas qual seria a raiz disso tudo? Os textos sugerem que essa agitação toda do lado de fora começa, na verdade, com uma escolha fundamental que acontece do lado de dentro. A carta de 1 João apresenta essa escolha como uma verdadeira encruzilhada entre 2 amores, 2 sistemas de valores distintos. De um lado, o chamado amor ao mundo, que é movido por desejos, por orgulho, coisas que passam. Do outro lado, o amor ao Pai, que se manifesta em fazer a vontade de Deus e que leva a algo que permanece. A fonte do conflito, o texto sugere, está em qual desses amores a gente cultiva. E aí o livro de Provérbios pega essa ideia e leva um passo adiante. Ele personifica essa escolha interna em 2 tipos de caráter que são opostos. A gente sai dos conceitos mais abstratos para observar como as pessoas vivem e agem no mundo real. Olha só o contraste. Provérbios conecta diretamente a atitude interna com o resultado externo. O coração arrogante, aquele que é autoconfiante, ele provoca contendas. Já o coração que confia em uma sabedoria maior, ele anda em sabedoria e, no fim, é liberto. A lição é bem clara. A origem do conflito e também da paz está no coração. Então, pera aí. O diagnóstico está feito. Um mundo hostil, alimentado por uma escolha interna pela arrogância. Se esse é o problema, qual é o caminho para a solução? E é incrível que, unindo os 4 textos, emerge um roteiro bem claro, uma estratégia para a libertação. E aqui, a gente tem a síntese desse caminho. Cada texto oferece um passo. Começa com o clamor por ajuda lá do Salmo 120. Avança para a escolha consciente de 1 João, de rejeitar o orgulho. Passa para a ação de Provérbios, confiar na sabedoria e não em si. E tudo isso é sustentado pela esperança futura de Daniel, a certeza de que vai haver uma restauração.
Juntos, eles formam um percurso completo. E essa frase de Provérbios é tipo a síntese da síntese. O que anda em sabedoria será liberto. A libertação, portanto, não viria da força ou da esperteza, mas de uma caminhada consistente num caminho de sabedoria, que, como a gente viu, significa humildade, confiança e esperança. E tudo isso nos deixa com uma questão final para pensar. Em um mundo ainda tão marcado por conflitos, tanto os pessoais quanto os globais, será que esse roteiro antigo, clamar, escolher, confiar e esperar, ainda faz algum sentido? A resposta talvez dependa de onde cada um decide colocar a sua confiança. Fica aí a reflexão.